Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que esteja. Vou deixar uma palavra, a última palavra, que vai vir muitas palavras no ano que vem, né? Assim a gente espera. Por que a gente espera? A gente tem que esperar sempre por coisas boas acontecer. Eu estou muito feliz, sou uma pessoa privilegiada. Por quê? Porque sem saber do ânimo que Deus me deu, desde que eu me conheço como gente, né? Esse ânimo não vem só de mim, mas vem de Deus. É quando a gente para refletir que as coisas que acontecem entre a nossa vida, a gente vê assim, por que eu sou assim? Animada, sempre com esperança, né? É porque isso aí foi dado por Deus. Eu falo assim porque esse jeito meu é antes de ser cristã. Eu já era animada, eu já tinha muita esperança dentro de mim, né? Antes de ser cristã, você é uma coisa. Após você ser cristã, a tendência é só melhorar. E tem que melhorar. Sabe por quê? No Salmo 57, é um salmo um salmo que às vezes, a pessoa tem que refletir nesse salmo, Salmo 57, que diz assim: Davi acha socorro contra os seus inimigos e louva a Deus. Vamos dizer que esse salmo é o resumo, ou um dos resumos, da vida da pessoa. Por quê? Porque se a pessoa for verificar toda a área da vida da pessoa, a pessoa tem que pedir socorro a Deus. Quem é o inimigo? É as forças malignas, né? Que infelizmente existe. Então aqui, esse salmo diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passam as calamidades. Então, ele já vem pedindo misericórdia. E é isso que a gente tem que fazer, pedir socorro a Deus, pedir misericórdia a Deus e também a gente ter misericórdia dentro das nossas vidas, dentro do nosso coração. Porque a gente pode refletir assim. Vamos refletir uma pessoa que não tem misericórdia. Vamos refletir uma pessoa que não tem nenhuma compaixão. Deus não trabalha assim. E isso tudo vem do ser humano mesmo. Porque digo assim, Deus fez o ser humano. O ser humano tem o seu caráter e tem a sua personalidade. A sua personalidade é aquilo que ele pensa ou que ele acha, né? E ele vai dentro daquela questão do que ele pensa, do que ele acha. E acontecendo algumas coisas, ele vai falar aquilo que ele pensa ou o que ele acha. Aí, se ele não tiver misericórdia para com as outras pessoas, então o próprio Deus, sendo crente ou não, o Deus toma as dores. O nosso Deus toma as dores de outras pessoas, sendo crente ou não. Não importa se a pessoa é crente ou não sendo crente. Quem criou tudo foi Deus. E eu estou com Deus até hoje, 21 anos, com o Senhor Jesus, sem voltar para trás, mas caminhando para frente, glória a Deus, por causa desses requisitos que é Deus. Deus tem os seus valores. E os valores dele são corretos. O valor de Deus é correto. O pensamento de Deus é correto. A justiça de Deus é correta. E quem gosta das coisas corretas, com certeza vai ficar com Deus. E mesmo que voltar para trás, é um dever da pessoa pensar. Porque Deus, ele fez as pessoas para refletir e pensar. Pesar na balança, o certo ou o errado. Para depois a pessoa tomar as suas próprias conclusões. É por isso que existe, e tem essa palavra em Deuteronômio 28 e 29, acerca da maldição ou acerca das bênçãos. E realmente fica uma escolha para o ser humano. Ele decide se faz o bem ou faz o mal, né?
A pessoa tem que fazer o bem para si próprio, porque esse bem para si próprio vai voltar para si próprio e fazer o bem para os demais. É uma questão de inteligência. É uma questão que a pessoa tem que optar. O que eu posso fazer? O que está no meu alcance? É como Jesus falou para aquele Judas. O que você tem que fazer, você faça logo. Porque ele sabia o que Judas estava pensando naquela ocasião. Engraçado que Jesus, ele sabe de tudo. Só que ele também fala para os seus servos, ou para suas servas, para suas filhas, ou para os seus filhos, o que está para acontecer. Deus, ele é tremendo, ele revela. O oculto e escondido, isso ele faz. Como, infelizmente, também as forças do mal, quem serve as forças do mal, o mal também fala. Mas eu fico com a força de Deus que é maior, porque ele fez tudo. E sempre fala tudo. O serviço de Deus nunca acaba. Ele tem sempre algo para fazer. Principalmente, libertar, transformar, curar, né? Dar a paz dele, que essa paz que ele tem, ele diz que o mundo não tem. É uma paz verdadeira. É um conforto dentro da alma. E esse conforto dentro da alma, quem dá? Só Jesus. Então eu fico refletindo nessa palavra que eu não vou estender, mas eu vou ficar só nessa palavra 57, Salmo. Nós todos temos que pedir socorro a Deus, seja lá qual for a área. Nós temos que pedir. Naquilo que a gente tem que pedir, o raciocínio de uma inteligência humana, porque Deus fez os humanos. Nós somos humanos. E se a pessoa tiver um pouco também de humildade, a pessoa vai refletir o seguinte: eu tenho que fazer as coisas certas para dar certo todas as áreas da minha vida. Entendeu? Porque existe Deus, infelizmente também existe as forças das trevas. Mas a gente cumprindo com o dever do certo, com certeza Deus vai abençoar. Ele disse assim, ó, abençoarei aquele que te abençoar. Olha só. Mas amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Essa palavra vem de Deus. Então, toda pessoa que abençoa a outra, seja em palavra, ou seja conforme for a benção, o próprio Deus, que coisa linda, o próprio Deus abençoará essa pessoa, e essa benção vem cerca de proteção também. Não vem só a benção material ou espiritual. A maior benção de todas as bênçãos é uma proteção total. Porque o diabo, a força das trevas, ele arma laços. E que laço que o diabo faz, né? Mas não tenha medo do laço, não. Porque o próprio Deus, ele destrói todos os laços. Às vezes ele trabalha sozinho, Jesus, o Espírito Santo. Mas às vezes ele convida os anjos da luz. Olha que os anjos da luz são milhares de anjos. Ministro dele, pronto para obedecer. E o ser humano está pronto para obedecer o que Deus manda? Bom, ele diz, fazer o bem sem ver a quem. Ele diz também, trate as crianças que estão na terra, porque as crianças já é do reino do Senhor. Olha só. Mas quando a pessoa não conhece a Bíblia, não conhece porque não quer. Porque uma Bíblia sagrada, existe no planeta. Existe no planeta. Olha o que Deus está me dando agora. Quando a pessoa tem um interesse de conhecer o Senhor Jesus e de conhecer o que está dentro das Escrituras, a pessoa aprende e exercita. Aprender é uma coisa, exercitar a função do que aprendeu é outra coisa. E essas duas coisas Jesus quer. Que nós todos fazemos. Não só ouvir, mas botar em prática aquilo que ouviu é o mais interessante para Jesus, e ali ele concorda com aquilo que a gente pratica, o bem. Então ele diz, se a pessoa tiver a calma de Jesus dentro, olha, essa calma, você só vai ter, sabe como? Você orando. Por isso que ele diz, orar sem cessar. Mas como que eu vou ter a calma? Se você orar e se você confiar. Mas como eu vou ter a cura? Se você crer que o Todo-Poderoso, que Jesus Cristo é, esse é o nome dele, tem poder para fazer tudo, assim fará.
assim será, como está escrito. Uma frase muito bonita e uma frase que eu sempre boto em prática e vejo o resultado. Assim como eu pensei, primeiro é o pensamento, sucederá. E assim como eu determinei, se efetuará. Lembrando que Deus só trabalha com o bem, nunca ele trabalha com o mal. Então a pessoa tem que refletir. Bom, Deus é benigno, Deus é bondoso, Deus também é misericordioso, Deus é fogo, mas ele também diz na palavra dele, horrível é cair na mão de Deus vivo. Quem o livrará? É a base da justiça? Ele é a base de toda a justiça. Então nós temos que, antes de fazer qualquer coisa, ou antes de falar qualquer coisa, ou antes de agir, o corpo é comandado pela cabeça. E a nossa cabeça só faz aquilo que o corpo, né? Primeiro nós pensamos. Mas antes de pensar, a gente tem que visualizar a questão do assunto. Jesus gosta de trabalhar com gente inteligente. Claro, ele fez a inteligência dada para o ser humano. Mas a pessoa não tem que ser só inteligente, ela tem que visualizar a situação. Visualizando a situação, automaticamente ela está pensando e está ouvindo. Pensando na direção de Deus, ouvindo a voz de Deus e executando aquilo que ele manda. É impressionante. Jesus é assim. Então, antes de você querer qualquer coisa para 2022, estamos terminando, né? Amanhã é o último dia. O que você está pensando? O que você está querendo que aconteça em 2022? Ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que o planeta está desse jeito? A Covid está aí. Por quê? Porque a palavra de Deus está se cumprindo. E muitas coisas vão se cumprir, e está para se cumprir em 2022. Mas não temos medos do que está para se cumprir, porque todo aquele que obedece será protegido pela mão de Jesus. Como está escrito no Salmo 91. Aí eu fico olhando por essa gracinha a gracinha que a minha filha ganhou. Eu fico olhando para ele, os olhos azuis, bonito. Eu fico olhando para os animais, né? Já tive o privilégio de ir várias vezes no zoológico. Eu fico olhando para aqueles animais que Deus criou. Eu fico olhando para as crianças, que as crianças são inocentes, as crianças são bonitas. Eu fico olhando para os adultos. E a questão é, a gente pedindo para Deus a misericórdia, a gente pedindo para Deus o amor se multiplicar, a gente pedindo para Deus a fé ficar viva e a fé, né, ficar sendo exercitada sempre para com Deus, a sua vida vai ser ótima. Porque os nossos pensamentos bons que faz a vida se tornar maravilhosa. É uma palavra clara e crua. Porque se você pensar positivo e determinar a positividade para você, então assim será a sua vida. Uma coisa que, entre a idade que eu tenho e fico sempre avaliando, porque eu gosto de avaliar, sou uma estudante, realizei um sonho meu que botei em prática esse ano, né? E eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar, gosto de meditar não só na Bíblia, mas em outras coisas também que a gente tem que meditar, em outros assuntos de livros. Sou uma pesquisadora porque eu gosto de aprender, porque eu acho que é fundamental você ter conhecimento. É fundamental. Não foi à toa que Deus falou, está escrito, Deus, Jesus, Espírito Santo, diz para Paulo. E disse para Pedro também, você tem que crescer. Deus concorda que a pessoa cresça, mas você tem que crescer na graça e no conhecimento. A graça de Deus é uma coisa e o conhecimento é outro. Deus ele concorda com duas coisas, que você saiba do reino de Deus, que você saiba do paraíso, mas não só isso.
você sabe das coisas também da terra. Porque a terra, ele fez. Mas quem não tem interesse de aprender o que tem que ser aprendido, como é que vai ficar a situação? Nós não podemos só pensar só na terra, só o terreno. Nós não somos terreno, nós somos aquilo que Deus quer que a gente seja. É por isso que a nossa mente tem que estar em Cristo, porque nós somos celestiais. Passamos pela terra para ter o conhecimento dado por Deus, que foi dado para Paulo, mas Paulo não existe mais. Quem está aqui é ele segue, e quem está aqui é vocês. Então, o desenvolvimento, a evolução, quem faz? É nós, junto com Deus. E a pessoa tem que se despertar. Se despertar porque a gente não sabe o nosso último momento de vida. E também não sabemos a hora que Jesus vai voltar. E é por isso que nós temos que ter o interesse de ficar perto da Bíblia, meditar, ter o temor, ter o interesse e de praticar o bem sem ver a quem. Parar de pensar só em si. Porque tem muitas pessoas que pensam só em si. Não está nem aí, não está nem aí para os seres humanos, não está nem aí para os animais, não está nem aí para ninguém. É a realidade, o que a gente vê na televisão, ouve no rádio. Mas a pessoa não pode ser assim. Quando a pessoa é assim, falta Jesus dentro da vida da pessoa. Falta o maior construtor. O construtor que é o Espírito Santo. E a gente tem que falar mais sobre o Espírito Santo, porque é ele que dá alegria, é ele que dá vitórias, é ele que dá tudo. Tudo é tudo. Como deu para aqueles homens que está escrito. E ele mesmo disse, eu sou Deus, olha só. Veio da boca de Deus. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque ele referiu só esses 3 homens. Meu querido, minha querida, quero te dizer uma coisa. Nosso Deus é bem claro e objetivo naquilo que ele fala. Eu também gosto de ser bem clara e objetiva naquilo que eu falo, para não deixar nenhuma dúvida. E se tiver dúvida, pode perguntar. Porque através do Espírito Santo e baseado no que está na Bíblia, com Deus, nós vamos tirar qualquer tipo de dúvida. Porque aqueles homens, Abraão, Isaac e Jacó, passaram por milhares, vamos dizer assim, né? Passaram por muita luta. Não foi fácil para Abraão ter a vitória dele. Ele teve que esperar Isaac nascer. Não foi fácil o Isaac ter a vitória dele. Ele também teve que lutar para ter a vitória dele. Né? Não foi fácil para Jacó ter o objetivo dele. Ele teve também que passar por muitas coisas. Lutar. Aí vamos falar de Rebeca. Ele lutou 7 anos para ter a mulher a qual ele queria. E foi enganado, né? Ele foi enganado, mas ele não, olha só, ele não desistiu da bênção dele. Tem muitas pessoas na Terra que têm sonhos, mas não persiste naquilo que quer. Ah, eu tenho um sonho de fazer uma faculdade. E por que não faz? Ah, eu tenho um sonho de ter uma casa própria. Não, todo sonho é dado por Deus, só que a gente tem que trabalhar honestamente. Tudo com Deus tem que ser honestamente. Aí é que está. O honesto requer esforço. Requer. O honesto requer mente limpa, requer coração limpo, requer olhos bons para com Deus, para com o próximo, para contigo mesmo. O honesto requer ouvidos limpos, porque você tem que ter discernimento. O honesto requer isso tudo. Está disposto a fazer? Porque Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Né? Eu estava fazendo meus afazeres e o Senhor falou, grava um vídeo, porque amanhã, talvez eu não possa ter tempo. Não sei, né? Amanhã é só, vamos ver. Amanhã é 31, vou estar ocupada em alguns afazeres. Mas se eu me desocupar,
como a gente tem 24 horas, às vezes você tem um tempinho sim. E amanhã eu vou gravar ao vivo, porque é ao vivo que fica melhor. Entendeu? Eu gosto de gravar, porque depois que eu aprendi, tudo você tem que aprender. Depois que você aprende a olhar para uma câmera e falar numa câmera, fica melhor você se expressar. Sem vergonha de nada. Mas por que não tem vergonha? O nosso Senhor Jesus, Ele defende a gente de tudo e de todos. Toda pessoa, ela tem que encarar a realidade da sua vida. Toda pessoa tem que olhar assim, para dentro dos olhos de cada pessoa e falar. Falar aquilo que tem que ser falado. Ou, quando alguém faz alguma pergunta, você tem que responder adequadamente e com educação. Então, Abraão, Isaac e Jacó, eles ganharam a sua vitória. E o próprio Deus disse, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou Deus deles. E eles estão com o Senhor, estão dormindo. Não existe mais. Mas se Deus deixou isso aqui dentro da palavra de Deus, Ele quer dizer assim para a gente também. Agora eu sou Deus seu. Porque quem está vivo sou eu, Alicele. Esse é meu nome. E qual é o seu nome? Entendeu? Então você tem que falar assim para Deus, Deus, agora o Senhor é meu Deus, o meu nome é esse. Vem comigo e me ajuda como o Senhor ajudou Abraão, Isaac e Jacó. Deus, Ele vai com a pessoa, mas você também tem que convidar Deus. Você tem que ter total confiança. E não aceitar os problemas que estão na sua vida. E também não ficar pensando nesses problemas que estão na sua vida. Você já orou? Você já buscou? Você já chorou? Você já fez o que você tinha que fazer? Então descansa no Senhor. Mas no descansar é você agir. Agir como? Em oração, em jejum, em palavra. E se Deus mandar você ir no monte, você vai. É só isso. Olha, não é difícil você ser evangélico, cristão, seja lá qual for a sua opção. Eu sou evangélico, eu sou cristão. Nós somos de Deus. Pronto, acabou. Entendeu? Vamos ser práticos naquilo que a gente fala. Sem ficar rodando na maçã. Rodando na maçã, dando volta. Eu gosto de conversa reta. E eu bem objetivo. Por isso que tudo que eu falo palavras bem fácil para qualquer um entender. Sem falar palavras difíceis também. Mas eu não gosto. Eu não gosto de deixar dúvida. Eu gosto de deixar tudo bem claro. Porque naquilo que você entende, fica mais fácil o Espírito Santo trabalhar dentro da tua vida. E dentro do teu viver. É isso que Jesus quer. Trabalhar dentro da mente, dentro do coração, dentro do viver. Para libertar, talvez, aquilo que a pessoa está aprisionada há anos. Dentro da própria vida. Eu sou muito grata porque Jesus já fez tudo. Eu digo que Jesus já fez tudo na minha vida. E por isso que eu dou sorriso. Porque Ele já fez o que Ele tinha que fazer. Estou completa no meu viver? Estou. Posso dizer que eu estou. Porque eu estou muito satisfeita com Jesus. Porque eu vi. Eu vi com meus olhos e ouvi com meus ouvidos e percebo o agir de Deus na minha vida. É a maior satisfação. Porque a prosperidade você consegue naquilo que você trabalha. Honestamente. Automaticamente você trabalhando, Ele vai te dar aquilo que você quer, aquilo que você nem pensa, aquilo que você nem imagina. Deixa isso com Ele. O importante é a pessoa ter certeza que Jesus está com ele ou com ela. E Ele vai administrando cada área. A primeira área que Jesus vai administrar, levantar, edificar e firmar, te digo, é na área espiritual. Porque a pessoa tem que ser madura. Tem que amadurecer junto com Jesus. Jesus já está maduro. Jesus é o principal de tudo. Jesus é o perfeito. Jesus é amor. Então nós temos que ser assim também. Já tem o amor de Deus? Quem alcançou o amor de Deus? Quem alcançou o amor de Deus, te digo que já tem tudo. Para que chorar? Para que chorar? A não ser se for chorar na presença de Deus. Aí já é outra coisa. Chorar na presença de Deus, claro que a pessoa vai chorar na presença de Deus em um choro de alegria. Não um choro de tristeza. Não. Quem tem o Espírito Santo tem a alegria do viver. Tem o consolo. Tem a felicidade. E tem já o completo, a plenitude do Espírito Santo. Baseado naquilo que o Espírito de Deus fala dentro da palavra de Deus,
E no que eu aprendi com ele, é o suficiente. O restante, você vai buscando que Deus vai te dar. Até aqui eu falei. Agradeço a rica oportunidade, porque o Espírito Santo, esse mesmo, que criou o universo inteiro, primeiro ele criou o universo, criou tudo que há. Ele criou tudo que há. Tudo que há foi criação dele, da boca dele, da mão dele. Ele pode criar muitas coisas na tua vida. E a primeira criação que ele quer criar, a primeira criação é uma criação de um caráter fiel e de uma alegria constante no teu viver. E vai consertando tudo, que talvez não está consertado. Mas ele quer que o ser humano seja feliz. Porque na vida financeira, a pessoa pode conquistar. Pode, trabalhando, tem que trabalhar. Né? E também tem que ter o quê? Sabe o que a pessoa tem que ter? Balancete, fazer um resumo da sua vida. Cada ano que ele dá, e cada ano que a pessoa vive, é um balancete que nós temos que fazer. Eu entrei na faculdade de administração, fiquei 2 meses lá, tirei notas boas, mas eu tive que sair porque aconteceu um imprevisto. Agora entrei novamente, estou estudando, né? Estou estudando pela misericórdia de Deus, Deus concedeu. E aí eu estou estudando não administração, estética e cosmético. Mas o assunto é o seguinte, cada ano que Deus dá, é um balancete que nós temos que fazer na nossa vida. Eu aprendi na administração. Qual é o resumo que você faz nesse ano de 2021? É o resumo bom ou o resumo ruim? Porque nós temos que falar, nós temos que profetizar. E tudo que a gente for fazer é desejar o bem para nós e para o próximo. Esse é o balancete de janeiro a dezembro que a gente tem que fazer. E também não ficar com mágoa e nem com tristeza. Lança a mágoa para fora do coração e da mente, e dos olhos e do ouvido. Lança fora. Lança fora tudo que aconteceu ruim da vida. Por isso que Jesus diz, o que aconteceu, infelizmente aconteceu. Mas essa data de hoje, dia 30, nunca mais vai voltar. Dia 30/12/2021, olha só como Deus é bom. Nunca mais vai voltar. Você não vai passar mais por essa data. Deus, ele só anda para frente. A nossa vida também tem que andar só para frente, não para trás. Então o teu pensamento, o pensamento de todas as pessoas que estão vivas, só tem que pensar para frente. E você, o ser humano, essa é a responsabilidade do ser humano, é ter um pensamento bom. E tudo aquilo que você planeja do bem, você tem que ficar pensando e falar assim, já aconteceu, porque o meu Deus já me deu. É isso. Sempre faça um balancete, como é que está a tua vida. Mas a tua vida espiritual tem que estar alto, tem que ser alto. O fogo do Espírito de Deus tem que estar fervendo dentro do teu coração. Quando a pessoa começa a ficar falando de Jesus, é porque tem gente que só fala de Jesus. Vira e mexe, às vezes, a pessoa fala de Jesus. Nós também temos que ser equilibrado. Mas se a pessoa fala de Jesus, é porque Jesus fez tanta coisa na vida da pessoa. É por isso que a pessoa sempre está falando de Jesus. Nós temos que entender também. Quem ajuda é Jesus. E quando a pessoa ajuda a outra, o certo e o lógico da questão é a gente sempre lembrar daquele que ajudou a gente. Quem ajudou a gente? Quem ajuda a gente? Não é Jesus? É por isso que a pessoa fala sobre o nome dele. Mas também tem os seres humanos que ajudam outros seres humanos. E nós também vamos falar daquele ser humano que sempre ajudou a gente. Não é que quer aparecer, não. É porque a pessoa é grata. Quando a pessoa tem gratidão dentro do ser, sempre vai falar de Jesus ou sempre vai falar daquela pessoa que ajudou. É porque só o ser humano sabe. Quando a pessoa ajuda a outra e o próprio Pai vê, ele permite. E a gente sempre vai falar o nome da pessoa assim. Ele permite que a gente fale o nome dele. Ele permite também que a gente fale do nome da pessoa que ajudou. Por quê? Porque Deus, o Espírito Santo tocou na vida daquela pessoa para falar. E a gente tem que retribuir assim, em gratidão. Entendeu? Não quer dizer nada de elogio, não. Porque eu fui ensinada assim também. Não fica elogiando muito, não. Às vezes o elogio estraga. Porque tem o ego. O ego, você pensa que vai te ajudar? Não, vai te atrapalhar.
Então, se a pessoa for bastante equilibrada, se a pessoa tiver uma personalidade firme dada por Deus, a pessoa pode falar o que quiser, mas o ego não vai subir pela cabeça. Porque a pessoa sabe de onde veio. E quem puxou com a mão poderosa foi Jesus Cristo. Então, claro que a pessoa inteligente, pensando sempre como tem que viver, não vai deixar o ego, né? O ego entrar dentro do coração, que isso vai estragar o viver da pessoa. Antes disso tudo que eu estou falando, baseado que está na Bíblia, estudando a Bíblia, mas também orientada por homens de Deus e mulheres de Deus que me ensinou. Nunca deixe o ego entrar. Tudo foi dado por Deus e toda a glória é para Deus, não para os seres humanos. É para Deus e sempre será para Deus. Porque uma hora que Deus sondar a mente ou o coração da pessoa e ver que a pessoa está cheia de si, aí acontece, sabe o quê? Se a pessoa não vigiar, a presença de Deus sai. Porque a glória é feita e foi feita só para Deus, não para os seres humanos. Deus é Deus, Ele é o que é e nós temos que respeitar Ele, somente Ele. Eu aprendi isso com uma mulher de Deus e ela me ensinou tudinho direitinho. Foi bom. Foi bom a correção, foi bom o ensino, porque o ensino faz você crescer. O ensino faz você evoluir. O ensino faz você ser uma pessoa melhor. E quando alguém te chamar a atenção, verifique. Não fique chateado, não. Verifique, sabe por causa de quê? Ali, naquilo que a pessoa for falar, se você vê que a pessoa falou e aquilo que a pessoa falou é verdade, então você vai ter que se reajustar naquilo que a pessoa falou e pedir ajuda do Espírito Santo para que o Espírito Santo te ajude a ser uma pessoa melhor. A crítica é boa. Eu não tenho preocupação de a pessoa criticar. Eu vou verificar se a crítica da pessoa pode me trazer boas consequências. É bom a gente ouvir crítica também. Tem gente que não gosta de ouvir crítica. Eu tô aberta para ouvir palavras que vai te edificar. Não tenho preocupação com crítica, porque às vezes a crítica te ajuda a crescer. Tá bom? Um feliz ano novo. Amanhã eu vou gravar ao vivo e a cores, porque ao vivo e a cores fica melhor. Só se for agora. Tchau, fica com Deus e a paz do Senhor.